Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira. Isso porque, né, a semana passada terminou com anúncios e essa semana começa também com anúncios no Grêmio Esportivo Brasil. O Brasil anunciou aí as suas contratações para 2024 para a disputa do Campeonato Gaúcho. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, rapaziada, vamos falar então dos jogadores que acabaram sendo anunciados pelo Grêmio Esportivo Brasil. Bom, na semana passada, né, o Brasil já havia anunciado aí um pacotão, né, de contratações. Vamos tratar como contratações, né? Reforços a gente deixa para tratar de jogadores conhecidos, né? Até porque a maioria desses jogadores que acabaram sendo anunciados pelo Brasil são jogadores desconhecidos. E aí fica aquela pergunta, né? Será que vai ser assim até completar, né, os 24, 28 jogadores que o Brasil tem em mente para montar o campeonato, o elenco para o Campeonato Gaúcho? Ou será, né, que virão outros jogadores mais conhecidos, jogadores de qualidade, jogadores de renome, enfim? Resta saber e esperar quais serão as próximas movimentações do Grêmio Esportivo Brasil. Recentemente, né, até o presidente, o Gonçalo, né, ele acabou dando uma entrevista e ele falou, né, que já tem aí entre 11 e 12 jogadores já acertados com o Grêmio Esportivo Brasil, que faltava apenas, né, ida e volta de contratos, registrar na Confederação Brasileira de Futebol e aí já os contratos entrarem em vigor, né, que é muito importante, né, precisa fazer isso, né, há essa necessidade de se fazer isso, né, de contratar os jogadores e já ter assinatura para não ter nenhum tipo de problema de outros times atravessarem, né, contratações. Então, ter esse respaldo e essa afirmação através da tinta no papel é muito importante. Vamos lá então. O Brasil anunciou nessa segunda-feira o zagueiro Bruno Reis, né, de 25 anos, o último clube dele foi o Cruzeiro. Esse eu confesso que eu não conheço, né, não vi absolutamente nada do Bruno Reis. O Jefferson Lopes, volante, 27 anos, né, que esteve no Guarani, né, jogou, né, a divisão de acesso pelo time do Guarani, né, e inclusive conquistou, né, o acesso à primeira divisão, está retornando aí pelo time do Guarani, o Jefferson Lopes, né? Esse aí a gente já teve um pouco mais, né, de mostragem dele ao longo, né, da divisão de acesso, né? Acompanhamos vários jogos aí através, né, da divisão de acesso do nosso querido Jefferson Lopes, volante de 28 anos. Bom, o Brasil também anunciou hoje o João Pedro Bardalás, né, jogador que esteve no São Joséense, enfrentou o Brasil na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, né, quem esteve no estádio, tanto lá em São José de Pinhais, como também aqui no Beto Freitas, né, pôde acompanhar o João Pedro Bardalás, então, jogador aí que está chegando para, né, ser o atacante do Grêmio Esportivo Brasil. O Chavante também já havia anunciado outros reforços na última sexta-feira. O Anderson Recife, né, a gente também teve uma boa amostragem nos jogos contra, né, o Patrocinense, principalmente aqui no Beto Freitas, né, foi muito bem o Anderson Recife, né, foi um dos principais pilares do meio-campo do time do Patrocinense, até porque o Patrocinense vem aqui no Beto Freitas apenas para se defender, apenas para conquistar o resultado e levar lá para Patrocínio, e conseguiu fazer isso. E o Anderson Recife foi um dos principais, né, jogadores do time do Patrocinense, jogador de 26 anos, volante, está chegando aí. O Tinga, né, jogador que teve uma passagem aqui pelo Pelotas, está com 30 anos o Tinga, jogou também no time do Avenida, passou por vários outros clubes aqui do interior, estava também no futebol lá da Ásia e agora retorna aí para jogar no Brasil. Confesso que eu tenho uma vaga lembrança do Tinga aqui no Pelotas. E outros jogadores que já, né, foram anunciados, que a gente até já fez vídeo aqui no canal, né, já fiz o vídeo aqui do Vini Charopem, né, que também já foi anunciado na última semana, e também o zagueiro Zé Pedro, né, de 23 anos, né, jovem jogador que esteve aí por último no Camboriú. Então o Brasil aí já tem, né, 7 jogadores anunciados.
Bom, o Emerson Novellini, né, que é o vice-presidente de futebol do Grêmio Esportivo Brasil, ele nessa segunda-feira ele deu uma entrevista à Rádio Universidade, né? E o que chamou a atenção foi o que ele falou a respeito dos próximos reforços que estão a vir. Bom, deu para notar que esse primeiro pacotão de reforços, esses 2 primeiros pacotões de reforços, né, foram de jogadores que a tendência é que sejam jogadores complementares, jogadores de grupo, não jogadores a nível de titularidade. E ele acabou citando, né, 3 pilares para esse time titular do Grêmio Esportivo Brasil. O goleiro, que deve ter, né, um investimento um pouco mais alto no Brasil, o camisa 10, obviamente, e o centroavante. O Brasil precisa de um atacante fazedor de gols, precisa de um atacante que entregue gols no Campeonato Gaúcho. Aliás, esse tem sido um problema crônico do Brasil nos últimos anos, não ter um centroavante confiável, não ter um centroavante que entregue pelo menos, né, 5 gols no Campeonato Gaúcho, ou entregue 10, 15 gols numa temporada. E até recentemente eu fiz um tweet, né, lá no X, falando a respeito disso. Eu coloquei que o último centroavante confiável, né, que o Brasil teve foi o Lincoln, né, que chegou com fama de centroavante e chegou aqui e acabou confirmando essa fama de centroavante. Muita gente lembrou também do Herisson, mas o Herisson chegou aqui no Brasil com, se não me engano, 3 ou 4 gols na carreira, né? Ainda chegou ainda muito imaturo aqui no Brasil, ele maturou muito no Brasil mesmo com toda aquela dificuldade que o Brasil tinha, né, de jogar, e acabou depois no final do ano sendo rebaixado. O Herisson foi o único jogador, né, que acabou se salvando naquele time do Brasil, e ele não chegou com fama de artilheiro. Ele acabou construindo essa fama de artilheiro na passagem dele pelo Brasil. O último centroavante que chegou e entregou gols, né, no Brasil e chegou com fama foi realmente o Lincoln, né? O Brasil teve aí Júnior Viçosa recentemente, né, que a passagem dele foi um fiasco aqui no Brasil, né? Sequer gol em partida oficial o Júnior Viçosa acabou marcando. E o Brasil teve outros centroavantes, né, que são centroavantes conhecidos em mercado de Série B do Campeonato Brasileiro, mas que acabaram não dando resultado. Bom, fica a pergunta. E aí, torcedor rubro-negro, o que você está achando desses primeiros 2 pacotões aí de reforços apresentados pelo Brasil? No total, já são 7 jogadores anunciados pelo Brasil, tendência que ao longo da semana, né, essa primeira leva já fecha em torno de 11, 12 jogadores, que é o que o Brasil já tem contratado. E ainda explorando um pouco mais dessa entrevista, né, do Emerson Novellini, ele acabou falando também dessa dificuldade, né, não só, né, pelo investimento alto que vai ser necessário fazer nesses jogadores, que precisam ser jogadores de ponta, né, tanto o goleiro precisa ser um goleiro afirmado, precisa ser um goleiro conhecido, um goleiro experiente, né? O Brasil deu sopa aí, perdeu o Marcelo Pitol, né? Mas também não sabemos se o Marcelo Pitol também não quis ficar no Brasil, quis também pegar outros ares. Ele vai jogar no Santa Cruz a primeira divisão e depois vai jogar a divisão de acesso pelo time do Aimoré, mas ele poderia fazer esse processo no Brasil e depois, né, ir jogar no Aimoré divisão de acesso. É que o Santa Cruz também não tem competição complementar, né? O Brasil tem um calendário cheio, né? Vai ter também a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, resta saber também, né, como é que foi a conversa com o Marcelo Pitol, se realmente foi um encerramento de ciclo, né, e ele acabou optando por ir para outro clube. Mas vai precisar de um goleiro experiente, vai precisar trazer um goleiro, né, que, né, segure partidas, vai precisar trazer um camisa 10, né, um jogador também, né, que resolva problemas. No Campeonato Gaúcho, né, o camisa 10 costuma ser, né, uma peça quase em extinção, né, e muitas vezes, né, por ser uma primeira fase, principalmente entre os clubes do interior, numa primeira fase muito brigada, muito aguerrida, né, de muita raça. Em alguns momentos você pega campos muito embarrados, né, porque janeiro, fevereiro são meses muito chuvosos aqui no Rio Grande do Sul, então você pega, né, também essa questão, né, de campos encharcados, campos pesados, e o camisa 10, né, necessita de um campo bom, né, de campo seco, né, para poder desempenhar o seu futebol. E o Campeonato Gaúcho, vamos combinar, não é o melhor dos cenários para um jogador,
né, com qualidade, camisa 10, que a gente já viu passar aqui por vários clubes no futebol do interior. E claro, né, a peça principal, que é o centroavante, né? Você pode ter, né, um goleiro mais ou menos, né, um goleiro conhecido, mas não de grande qualidade. Você pode ter um camisa 10, mas você precisa ter um centroavante. Centroavante, no Campeonato Gaúcho, ele é muito mais importante do que um camisa 10. Obviamente que você precisa ter um camisa 10 para armar as jogadas, mas você também consegue fazer muito gol de bola parada. Então você precisa ter dois laterais que batam bem na bola, ou alguém que bata bem na bola no meio campo, seja ele volante, seja ele segundo atacante, seja ele jogador de lateral, e você precisa ter esse jogador de qualidade na batida da bola para oferecer ao centroavante essa gama de oportunidades para ele conseguir, né, finalizar. Então o centroavante, ele é muito mais importante do que um camisa 10. Então o Brasil vai precisar, né, fazer esse forte investimento nesse camisa 10 e nesse centroavante para, né, ter uma campanha segura e uma campanha tranquila para os seus torcedores, né? 2023 foi uma campanha super segura no Campeonato Gaúcho, né? Em nenhum momento se falou em que o Brasil corria risco de rebaixamento. Aliás, o Brasil passou mais próximo da classificação do que propriamente de ir para a divisão de acesso. Importante lembrar também, né? Agora no mês de dezembro nós teremos o Congresso Técnico do Campeonato Gaúcho e vai ser discutida a fórmula. Pode ter o acréscimo, né, das quartas de final. Aí, em vez de classificar 4, semifinal e decisão, nós teríamos 8 classificados. E aí já aumenta, né, a possibilidade de termos, né, times classificados e até, muito provavelmente, né, o Brasil. O Brasil terminou no Campeonato Gaúcho de 2023 na 7ª colocação. Se tivéssemos quartas de final, o Brasil estaria classificado para as quartas de final. Enfim, né, vamos ver quais serão os próximos passos da direção, mas esses pontos são importantes, né? Um goleiro, um camisa 10 e também um centroavante. Por isso que até no outro vídeo que eu analisei aí o Vini Charopem e também o Yuri Bigode, que até agora não foi anunciado pelo Brasil, o Vini Charopem já foi, mas de jogadores que jogam em 1, 2, 3 funções, desempenhem mais funções dentro do campo, para o Brasil guardar, né, um pouco mais de poder financeiro em trazer esses jogadores, que são jogadores que fazem a diferença. E é importante, né, você ter jogadores que fazem a diferença. Até jogadores de maior qualidade nessas posições, né, estratégicas do time, né, eles acabam potencializando outros jogadores que são jogadores de qualidade inferior a esses, né, jogadores que fazem parte dessa espinha dorsal. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente, compartilhe. E aí, torcedor rubro-negro, o que você está achando das contratações do Brasil? Um abraço e até o próximo vídeo.